Saudações investidores, sou Pablo Granier, cofundador da Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Estou entrando aqui pouco depois do vídeo de análise técnica para apresentar essa análise de sentimento do Bitcoin. Já que a análise técnica não está tão clara para a gente, vale a pena nós fazermos uma análise de sentimento para ver se a maior probabilidade é a gente ter respeitado esse suporte aqui nos $8.000, né? Se você não viu o vídeo de análise técnica, vale a pena você ver. A gente falou que a região que a gente está agora, entre os 8.200 e os 7.900, 7.800 até, é uma região muito importante de suporte. E se o Bitcoin perder essa região, a gente vai ter problemas. Então, vamos dar uma olhada nessa última queda, vamos falar do sentimento, para tentar ter as probabilidades ao nosso lado. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de atentar a vocês aqui é a questão do volume. Então eu quero analisar o volume aqui nesse fundo, que foi o maior volume que a gente viu aí nas últimas semanas, né? Nós sabemos que volume no fundo é bom. Normalmente a gente tem uma reversão a partir de grandes volumes, ou volumes spikes que a gente fala. Então isso aqui numa hora é algo positivo para a gente acreditar que aqui foi o fundo e a gente pode voltar a subir. Vamos lá. Um exemplo interessante que a gente tem aqui é, no nosso rompimento aqui nos $9.000, a gente teve um volume muito grande. Foi um volume que eu realmente acreditei que poderia fazer o preço voltar a subir, mas meio que foi invalidado devido a essa grande quantidade de compra que a gente teve lá quando o preço retestou os 9.200, ok? Então, eu encaro esse volume aqui como um volume de começo de tendência, que até tentou já ser um volume de final, só que nós não conseguimos mais subir por causa de muita gente comprando errado aqui nesse topo. Então eu encaro sim que isso aqui pode ser um volume de final de tendência. E por quê? Porque a gente está caindo já há algumas semanas e aí a gente tem muito volume no fundo, correto? Não vejo muito suporte na região aqui dos 8.350 para acreditar que isso foi um volume de rompimento e que a partir daqui nós vamos continuar a cair. Então, ao meu ver, a gente teve um grande volume e não conseguiu ultrapassar aqui as regiões dos 8.200 até os 7.900 ali principalmente. Então, isso, o volume, me mostra um possível volume de fundo, tá bom? Mas, como vocês sabem, é extremamente arriscado trabalhar só com isso, né? Até porque se a gente fizesse uma entrada agora, a gente estaria fazendo uma entrada em contratendência, né? Se a gente colocar... se a gente traçar uma linha de tendência aqui, por exemplo, vocês vão ver que a tendência do Bitcoin nos últimos dias é de baixa, tá bom? Então, vamos lá. O volume, eu acho que essa é a minha interpretação do volume, eu acho que foi um volume aí que realmente nos dá essa probabilidade maior de reverter a partir daqui, tá bom? Mas vamos continuar aqui analisando outros pontos do sentimento, porque só esse volume é pouco para a gente tomar essa decisão. Tomar essa constatação, na verdade, né? Vamos lá. Uma coisa que a gente pode ver aqui no Market Volume é que realmente muitas pessoas, olha só, venderam no fundo, o que é bom. A gente vê aí 430 milhões de contratos sendo vendidos no fundo e 230 sendo comprados. É bom, isso é bom a gente ter uma quantidade de compra aqui. Inclusive a gente estava analisando, na hora da queda, a gente viu que muitas instituições foram quem comprou aqui nesse fundo, tá? Então isso pode sim ser algo positivo, ao mesmo tempo que não é algo sensacional. Vocês podem ver que é um volume bem parecido com esses 480 que a gente teve no rompimento lá. Ou seja, esse aqui está um pouco mais neutro, tá? A soma desses dois aqui é maior do que esses, mas a gente teve mais gente vendendo aqui, a mercado, no caso, esse indicador, o Market Volume da Belo Trade, mostra pra gente a venda a mercado, tá bom? E por que a gente utiliza essa venda a mercado para tomada de decisão? Porque normalmente quem vende e compra a mercado são as sardinhas. As instituições elas preferem ser executadas. Por quê? Porque elas pagam menos taxa a partir disso. Na verdade, na BitMEX elas até ganham, né? Então, é bem interessante essa questão aqui, muita gente vendendo no fundo e tem uma quantidade legal de compra. Algumas instituições acabam comprando a mercado porque quando o preço começa a subir, não tem como elas realmente pegarem as ordens dela para serem executadas. Então, de vez em quando, elas têm que comprar a mercado. Correto? Então, a gente quer algumas pessoas, algumas sardinhas compraram aqui, obviamente, né? E agora já começa o primeiro ponto que está me deixando preocupado.
nós ainda não temos o funding vermelho, né? A BitMEX está segurando esse funding 0.01, eu não sei se é algo da BitMEX, se é algo das instituições, mas realmente a gente não tem o funding vermelho, que nos faz acreditar em reversão, né? Lembra que a gente falou com vocês quando a gente estava por aqui, que o ideal seria a gente ter esse funding vermelhinho? Esse funding está mostrando a demanda, né? Demanda pelos contratos da BitMEX. E se a gente começar a ver de novo isso aqui subindo, olha só, igual o último candle, parece que já voltou pro 1. Mas se a gente começar a ter candles grandes aqui, igual a gente teve nessa região, o mais provável vai acabar que a gente continue caindo, tá? Infelizmente, esse indicador ele tá se provando muito bom aí para captar as reversões da tendência, e quando a gente tem situações assim, na maioria das vezes a gente vai para o outro lado. Tem muita gente comprar, fica verdinho aqui, a gente cai, tem muita gente vender, muita gente querendo vender, fica vermelhinho e a gente sobe. Então esse indicador aqui me dá um sentido mais bearish, e eu quero ver aqui vermelho para acreditar. Esse é um dos indicadores que eu mais conto aí no sentimento nos últimos dias. Tranquilo? Continuando, vamos falar um pouco aí do Open Interest e das liquidações, tá bom? Vamos lá. Eu estou aqui no Tensor Charts, no tempo gráfico de 1 hora, para analisar a última reversão do preço, quando a gente perdeu ali os 8 mil dólares, foi até os 7.200, e agora, né, quando a gente perdeu os 8.300 e foi até os 8 mil. Eu quero ver quantas pessoas foram liquidadas, quantas pessoas foram estopadas, deixaram de ter os contratos, para ver se realmente faz sentido essa reversão ou não, tá bom? Traçando um comparativo, quando a gente perdeu os 8 mil dólares, aí foi para 7.200 quase, a gente saiu de 880 milhões e foi até 795, 790, tá? Então uma queda de 90 milhões no Open Interest com 180 milhões de pessoas de contratos sendo liquidados, ou seja, realmente é uma grande queda aí. Podem ver a maior liquidação, que é uma das maiores, né? Aqui foi maior, aqui foi até maior, olha só. Mas uma das maiores liquidações que já teve aí num dia na BitMEX foi aqui. Depois a gente subiu, né? E agora estamos de novo aqui. Olha só, uma coisa não tão boa, né? O nosso Open Interest, ele caiu dos 870 até os 805, ali mais ou menos 800, ou seja, 65, 70 milhões, o que é menos do que a última queda, mas também é explicável devido à ao movimento do preço que não foi tão forte, né? Aqui a gente caiu dos 8.050 até os 7.200, foi quase 10% aí de queda, e aqui a gente caiu dos 8.500 até os 8.000. Ou seja, não foi tanta porcentagem. Então é explicável isso aqui pra mim. Mas algo que não me deixou muito feliz foi que não foi tanta gente assim sendo liquidada, olha só. 65 milhões de pessoas sendo liquidadas. Indiscutivelmente, é onde a gente teve maior liquidação nos últimos dias, nas últimas semanas, olha só. As últimas grandes quedas que a gente teve com volume, a gente teve 40 e 43. Tá? Ou seja, é sim algo bullish, você vê que muitas pessoas foram liquidadas, mas não foram tantas assim. Se a gente olhar a última grande reversão que a gente teve, não foram tantas. Mas esse também é algo que não me deixa tão preocupado. Por quê? Porque eu encaro isso aqui como uma correção dessa nossa nova tendência. Então é normal a gente não ver liquidações desse tamanho aqui no possível fundo, tá? Então esses indicadores aqui mostram pra gente que sim, muitas pessoas foram estopadas, muitas pessoas foram liquidadas e é bullish. Mas não nos dá tanta certeza igual nos daria se fosse números mais fortes, mais expressivos igual a gente teve aqui, tá bom? Então eu diria que isso aqui é bullish, mas não tanto, é um neutro bullish, digamos assim, tá? Continuando aqui, antes de chegar num Tensor Chart um pouco mais avançado, vamos falar dos nossos indicadores aqui. MDR. O MDR que está positivo, né? A gente está positivo já há algumas horas já. É importante a gente não ter MDRs negativos de novo. Olha só, quando a gente está nos MDR de 11%, a gente está acabando caindo, tá? Então eu não quero ver o MDR perder essa dominância do verde aqui. Se ele vier rapidinho aqui, igual veio aqui a -4 e voltar, tudo bem. Mas o ideal é que nesse fundo, principalmente, a gente tenha um MDR positivo. O MDR, vocês lembram o que é? É o Market Depth Ratio, que mostra pra gente como que tá os books, né? Se tem muitos bids, muita gente comprando, ou muitos asks, muita gente vendendo. A gente pode ver uma predominância dos bids no momento.
estava no momento, né? Agora a gente voltou para menos 1,69. O ideal, como eu disse, é a gente se manter verdinho e não ficar muito tempo negativo. Se a gente ficar negativo, o mais provável é que a gente acabe caindo, tá bom? Então, não é bom a gente ver isso aqui. Menos 6, bom a gente tentar ficar verdinho aqui, ok? Olhando um pouco mais do sentimento mesmo, o que as pessoas estão pensando, né? A gente tem que mostrar para vocês o Crypto Fear and Greed Index, que realmente queremos ver uma queda aí daqui 6 horas e 50 minutos, vamos ter aqui a atualização. Ou seja, quero ver uma queda forte, o Fear and Greed Index. Se a gente não cair aqui, é um mau sinal, tá bom? Eu quero que a gente caia pelo menos aqui para essas regiões que a gente teve aqui, ó, de 24, 25, talvez aqui no 27 possa ser bom, mas quanto maior a queda, quanto mais gente ficando com medo, acreditando que o Bitcoin agora vai perder o suporte, já era, melhor, tá bom? Então, é importante a gente ter uma queda no Fear and Greed Index. Se a gente não tiver aí, daqui 6 horas vai atualizar. Se mantiver aqui perto, é um mau sinal, tá bom? Então, muita atenção a esse indicador aqui. Algo que é bom é o MRide, que é outra ferramenta que a gente utiliza para dar uma olhada no sentimento de mercado. A gente já pode ver que está muito negativo nos 7 horas e negativo nas últimas 24. Ou seja, é provável que a gente tenha uma queda grande aqui, já que o algoritmo dessas ferramentas são parecidos, né? Para quem não conhece o algoritmo do Fear and Greed Index, está tudo aqui. E no MRide também você pode encontrar no site, correto? Então, isso é bom, tá? A gente vê o sentimento negativo e muito negativo é bom, e eu quero esperar uma confirmação do Crypto Fear and Greed Index pra gente ter uma certeza um pouco maior de que a gente realmente vai respirar, e quem sabe esse aqui foi o nosso fundo, ok? Então, vamos falar aqui agora um pouco do Tensor Charts avançado aqui, né? Tem bem mais informação. Vamos lá, a primeira coisa que tá me deixando assim um pouco preocupado. Olha só, vocês conseguem enxergar dentro do gráfico aqui essas linhas brancas e cinzas? Essas linhas, elas são uma foto do order book, do que estava acontecendo no order book. E a gente pode ver que as baleias não estavam tentando não deixar o preço cair. Olha só, a gente vê aqui as brancas, quanto mais brilhante, mais forte é a ordem, mais Bitcoin tinha aqui nessa época. E olha só, a gente teve uma queda até ali, respeitou essa zona, tá? E a gente vê que quando o preço caiu aqui, olha só, a baleia tirou. Ela tirou a ordem dela, olha só, que interessante. O preço foi lá perto e ela tirou a ordem. Isso com certeza proporcionou o preço cair até a outra grande resistência que era aqui, os 8.300, olha só. Grande suporte no caso, né? Muita gente está tentando comprar aqui. A gente vê que essas pessoas foram executadas, né? Elas entraram no mercado, o preço subiu um pouquinho e continuou caindo. Elas tiraram as ordens, olha só. E o preço despencou, né? O preço despencou até a gente ver aqui, olha, nessa queda, olha só, tava uma queda sem fim. A gente vê muitas baleias colocando ordem aqui nos 8.100 e depois nos 8.090, correto? Então, com certeza essas baleias aqui já estavam pensando em comprar, correto? Ou seja, eles vieram aqui, foram executados e colocaram uma ordem de suporte aqui nos 8.000 dólares. Olha só que interessante. O preço respeitou isso aqui e voltou a subir. Ou seja, como que a gente pode utilizar essas linhas aqui? Essas linhas eu utilizo, obviamente, como suporte e resistência, né? É onde as baleias estão colocando as ordens delas, na BitMEX. E também a gente pode utilizar isso nos stop loss runs, como por exemplo, se o preço estoura para baixo e volta rapidamente, quer dizer que as baleias tiveram as ordens dela, elas não tiram as ordens, né? Igual tirou aqui, por exemplo. Elas tiveram as ordens delas executadas, a limit, e agora elas devem fazer o preço subir. Então vamos ver se isso aqui vai acontecer, né? Interessante essa questão aqui. Chegando mais perto, a gente pode ver que as baleias estão com ordens no momento no Bitcoin. Olha só, parece que esses caras que estavam aqui nos 8.000 dólares subiram a ordem para os 8.100. Tá? Então eu consigo ver claramente uma queda aqui no interesse das instituições, olha só. A gente tinha muita instituição aqui brigando para fazer ou o preço cair ou subir, né? E a gente teve uma queda expressiva aqui sobre isso, tá bom? E não foi algo bom para os bulls. Por quê? Porque olha só,
o tanto de suporte que a gente tinha aqui e o suporte desapareceu. Só tem agora esses dois que eu te mostrei aqui, pegando mais de perto. E detalhe, se a gente vê isso aqui sumindo, é ruim, tá? Quer dizer que as baleias estão desistindo de fazer o preço subir, igual a gente conseguiu ver aqui, por exemplo, olha só. Isso aqui foi péssimo, né? Correto? Então, muita atenção a esse indicador aí. E eu posso ver também que a gente tem meio caminho livre, né? A gente estava falando sobre os 8.400, a gente não tem muita resistência antes dele, olha só, começa bem nos 8.400 aqui as instituições, olha. Então, muita atenção nesse indicador aqui, tá? Vai ser importante ver o que ele vai fazer aí nas próximas horas. Continuando, a gente pode ver que a gente está consolidando aqui nessa região, né? E do lado a gente tem o nosso VPVR. E no caso, é importante a gente se manter acima dessa região aqui do VPVR, olha só, acima dos 8.100 mesmo, que é onde a gente está tendo as nossas brigas e é onde está a nossa ordem aqui da baleia, ó. Então, ao meu ver, os 8.100 é o mais importante agora para o sentimento do Bitcoin. Se perder ele, a gente não tem muito VPVR embaixo e a gente pode ter problemas, tá bom? Então, muita atenção aos 8.100 dólares olhando o sentimento. Falando um pouco do MDR da BitMEX, que é esse indicador aqui embaixo. Olha só, ele simplesmente está mostrando pra gente o que a gente acabou de ver aqui nesse indicador que chama Heatmaps. Acho que eu esqueci de falar o nome, né? Chama Heatmaps, essas linhas aqui que mostram o gráfico. Mostra no gráfico o que estava acontecendo no book no momento, tá? Olha só, a gente tinha aqui 150 milhões em ordem para compra, ou seja, as baleias não tentando fazer o preço, não deixando o preço cair, e elas tiraram. Agora está mais ou menos parecido aqui, 100 milhões para compra e 100 milhões para venda. Ou seja, isso não é bom, né? A gente quer ter as baleias não deixando o preço cair. E isso aqui mostra uma preocupação para a gente, esse indicador, tá bom? Continuando aqui a nossa análise. A gente pode ver que a gente teve muita gente mesmo vendendo no fundo, olha só, se a gente chegar mais perto aqui, esse indicador está mostrando pra gente a compra e venda a mercado. Ou seja, se está muito vermelhinho aqui, é porque muita gente vendeu a mercado, tá? Isso é o delta, é a diferença. Clicando aqui, olha só, delta heatmap, é a diferença. Tem muita gente mais vendendo a mercado do que comprando a mercado. Ou seja, isso é muito bom de ver num fundo. O que faz acreditar é que se a gente conseguir manter os 8.100, a gente tem boa probabilidade de fazer o fundo, tá bom? Mas vamos torcer aí para as instituições voltar o interesse delas na compra, né? E não vamos torcer para eles não tirarem aqui dos 8.100. Porque se o preço começar a cair, igual está caindo agora os 8.190, e a gente vê essa ordem sumir, é muito preocupante, tá bom? Assim como também a gente não quer ver muitas instituições colocando ordens acima, fazendo o preço cair, tá bom? Então, é isso aí. Vamos lá. A gente pode dar uma olhada aqui nas grandes ordens, vamos lá. Se a gente colocar aqui os 30 bitcoins, a gente vê muita gente comprando muito bitcoin lá no topo, né? Isso não é bom. Certo. Mas sobre esses indicadores aí, os investidores, depois eu vou passar com vocês um por um, tá bom? A gente vai falar muito sobre isso nas nossas próximas análises de sentimento aí. Eu vou postar para vocês um vídeo explicando melhor isso. E a gente vai usar isso no dia a dia, né? Nas nossas operações, tanto de scalp quanto as operações de mais longo prazo aqui para vocês entenderem melhor. Continuando, outro site que eu quero olhar aqui é o CoinFarm. Quero ver o CoinFarm, que estava 55% de short hoje. É algo que também mostra pra gente que o preço pode dar uma respirada pra cima. Vamos ver quanto que tá agora. 55% ainda. Ou seja, é bom, tá? Isso é bom para o preço subir. Dificilmente, né, a gente consegue ficar muito tempo com mais de 48 ou 50, 48,52. É os 2% que eu falo. Difícil a gente ver isso acontecer. E a tendência é que a gente acabe equilibrando isso. O ideal é que a gente equilibre isso com o Bitcoin conseguindo subir, né? Conseguindo ir lá para os 8.400, 8.500 que a gente falou com vocês pela análise técnica, que é importante. Se a gente começar a consolidar e ver isso aqui começar a cair, ir para 50-50 de novo, é um péssimo sinal de que a gente deve ter outro dump. Correto? Então, muita atenção a esse indicador aqui.
Esse indicador mostra pra gente que shortar agora é extremamente imprudente, mas isso aqui também não nos dá um motivo para compra, tá bom? Só nos mostra que muita gente já shortou, então o mais provável é que o preço comece a subir um pouco para estopar, para liquidar essas pessoas que shortaram, tá bom? Isso que acontece no mercado manipulado. Mas então, é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado dessa análise de sentimento aí. Realmente, o mercado, ele tá... alguns indicadores mostrando pra gente que pode ter sido fundo, outros indicadores mostrando que não. E o consenso aqui, ao meu ver, é que, sim, tem tudo para ter um fundo, mas os indicadores não estão tão bons igual a gente gostaria que estivesse. A gente queria mais volume, a gente não queria ver as baleias tirando as ordens dela, igual a gente viu ali no... aqui no Tensor Charts avançado. Então, a situação pede cautela. E eu diria que vai ser um pouco mais conservador a gente não tentar, entre aspas, adivinhar esse fundo, mas esperar realmente o preço dar uma reversão na tendência, pelo menos no 15 minutos. Quem sabe a gente não consolida aí, consegue chegar lá nos 8.400, 8.500, e a partir daí a gente tem uma melhor relação risco-ganho para iniciar as nossas operações, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e deixar todas as suas dúvidas aí. Quais desses indicadores aqui vocês acham que faz sentido? Quais desses vocês querem que eu converse com vocês e tal? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima análise.